Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Sou o pastor Gilson do canal Ministério Gama. Estamos na cidade de Vila Valério, mais precisamente no Boleira, conhecido também como Córrego do Valério. E hoje nós temos uma missão muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, mas antes eu gostaria que você aí curtisse esse vídeo, que você apertasse esse sininho, compartilhasse, tá? Inscreva-se nesse canal para que você possa então também estar recebendo aí todos os vídeos, né, em tempo real aí que a gente for passando para você, você vai poder recebê-los, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com uma missão muito importante, como eu disse para vocês. Vamos entrevistar hoje uma família que deixou marcas profundas para o Ministério Gama quando nós estamos revitalizando a Igreja Batista Esperança na cidade de Vila Valério. Hoje eu estou aqui, né, no Córrego do Valério, aqui na casa do nosso irmão Zé Silva e a irmã Carmelita. Esse pessoal aqui são bênção, tá? Muito bem, estou aqui hoje na casa do Zé Silva, Carmelita, esse casal que deixou marcas e tem uma história muito bonita. Obrigado por nos receber, tá? Obrigado. É um prazer para nós estarmos aqui depois de muitos anos, né? Foi lá em 2003 que nós começamos o trabalho da revitalização da Igreja Batista Esperança. Inclusive eu quero deixar aqui, né, registrado para você que nos assiste, para que você que trabalha com igreja, você que é pastor, você que é missionário, esse canal aqui, um dos propósitos dele é trabalhar, falar bastante sobre o trabalho de revitalização de igrejas batistas no estado do Espírito Santo. E nós já temos uma experiência já de 23 anos revitalizando igrejas do estado do Espírito Santo, e com certeza todos esses vídeos que daqui para frente você vai estar acompanhando vai ser muito importante para você, para o seu ministério, para você fazer também juntamente com a sua igreja, ok? Então, Carmelita, foi um prazer, tá? Assim, obrigado mais uma vez por nos receber, Zé Silva também. E o meu propósito hoje aqui, de uma coisa que marcou muito a nossa vida aqui, tá? Além de vocês, que sempre foram uma família muito humilde, mas muito receptiva, acolhedora. Nós agradecemos muito a vocês, pessoas assim que sempre receberam de braços abertos. Mas eu quero conhecer um pouco mais da história do Simão, né? Eu tenho certeza que quando fala no Simão, o coração de vocês bate um pouco mais forte, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um aprendizado não só para mim, para todos nós, todos aqueles que estão assistindo, né, esse vídeo, eles vão ficar também impactados por essa história, tá certo? E eu gostaria de ouvir de vocês aí, como é que tá o coração de vocês, como é que quando fala sobre Simão? Fala para nós aí. Falar sobre Simão, para mim, assim, é muita saudade, né? Mas é alegria também, porque Simão sempre foi uma pessoa assim, apesar dos problemas, né? Sempre foi alegre. Então eu lembro que o Simão, assim, mesmo com a dor, mas alegre. Sempre pra cima, né? O astral dele sempre pra cima, né? Sempre pra cima. Isso, que bacana. E aí, Zé Silva, você? É muito importante ele na nossa vida, né? Porque ele sempre trazia, né, o despertamento, e ele tinha sempre muita vontade de ir para a igreja, né? Essa era... ele chamava muita atenção, né? Verdade. E que ele queria ir para a igreja, né? Verdade. Desde quando o pastor Alceni, né, participou aqui conosco, né? Dormia aqui. Certo. E aí ele era muito alegre, né? Pessoal, Simão é o filho do José Silva e a irmã Carmelita. E o Simão, ele nasceu com uma deficiência, que você vai conhecer agora. A Carmelita vai explicar para nós exatamente, né, o que aconteceu. A gravidez correu tudo normal, parecia tudo tranquilo, mas quando Simão, né, vem a este mundo aí, ele vem com uma certa dificuldade, e essa dificuldade foi enfrentada pela família, assim, de uma forma muito natural.
Não era o que eles esperavam, mas foi o que Deus mandou e eles aceitaram e se conformaram com isso e amaram Simão da mesma forma como amaram as duas filhas deles, ok? Então nós vamos ouvir agora um pouco da irmã Carmelita e também do José Silva aí, como é que foi essa chegada do nosso querido irmão Simão. Carmelita, fala para nós, a chegada foi uma surpresa, né? Como é que isso tudo aconteceu quando o Simão... Vocês souberam da deficiência dele ainda quando você estava grávida? Não. Ou depois que ele nasceu? E bem, a visão dele eu já vi logo, né? Que ele tinha problema na visão. Assim, então ele nasceu com problema de visão também. Isso você percebeu logo, eu né? mesmo percebi logo. Logo quando nasceu. Agora, o resto foi assim, ele cresceu uma criança normal até 1 ano. Só assim, eu percebia que ele não sentou logo, mas naquela época ninguém procurava muito pediatra nem nada. Aí quando ele teve 1 aninho, que foi no dia do aniversário dele, de 1 aninho que eu descobri o tumor no rins dele, que aí ele começou a fazer tratamento em Vitória. Ah, tá. Aí que eu descobri a microcefalia. Ah, tá, mas aí, olha só, mas quando você viu ele naquela situação, né, os olhos dele, que você viu algo diferente, eu pergunto, qual foi a sua reação, como é que foi esse momento que você viu ali? Não, eu achava só que ele tinha um problema de visão que ia ter que corrigir, né? Ia ter que corrigir. Mas no restante, não, ele foi sempre uma criança normal, né? até... E você, Zé Silva? Nós aceitemos normal, numa boa, porque a gente foi descobrindo, né? Foi descobrindo os problemas. Quando ele começou a ir no médico, aí os médicos foram falando os problemas que estava agravando, né? O problema do desvio de coluna, né? Tudo foi descoberto depois. Né? Ah, tá. Isso então, Carmelita, começou a ser descoberto aí a partir de 1 ano, mais ou menos. 1 ano, né? no dia do aniversário dele. Ele não sentava, não é isso? Não, ainda não sentava. A enfermidade dele, a microcefalia, que ele tinha, né? Ele teve, e problema na espinha também. A escoliose que ele teve. Né? Aí a visão era catarata congênita, depois teve também o glaucoma, né? Foi onde que ele perdeu a visão. Novo assim com glaucoma, né? Novo com glaucoma, ele perdeu a visão dele que acho que uns 5, 6 anos por aí. Ele perdeu a visão total. Foi perdendo, ele enxergava o vulto, né? Só vulto, né? Fez cirurgia de glaucoma e tudo. Ou seja, nesse período aí, desse cuidado, principalmente com criança, né? Os cuidados que eram voltados para o Simão eram muito maiores, né? Do que não? E aí ele teve, né, o tratamento de quimioterapia, que ele fez 75 aplicações de quimioterapia. 75? 75 aplicações de quimioterapia. Mas essa quimioterapia foi em função de quê? Por causa do câncer. Ele teve câncer, né? Com 1 ano, no dia do aniversário. Câncer de? Ilmes, que era no rins. No rins, né? Ilmes, né? Câncer de Ilmes, no rins. Então, meu querido, você vê que, olha só que situação. A prova desse casal começa justamente no nascimento do Simão, um filho que eles, né, aguardavam aí com muito carinho, com muito amor. Ele era o mais velho, irmã? Não, ele era do meio. Ele era do meio, né? Então, o segundo filho aguardava com muito carinho, com muito amor, e de repente, né, acontece tudo isso aí. Mas nada acontece que Deus, né? Ainda bem que pegaram uma família de Deus, preparado, obediente à palavra de Deus, que entendeu tudo isso e levou à frente. Então, isso deve ser dolorido para ele, foi muito difícil, né? Mas ele mesmo que, quando ele era... Aí ele começou a falar, e ele foi... Os médicos falavam que ele não ia falar nem andar. Isso é a palavra do médico. Dos médicos, mas graças a Deus, e ele Deus sempre está surpreendendo a medicina, não é verdade? E ele, desde pequenininho, quando ele fazia quimioterapia, quando ele terminou, ele falou, ele tinha 1 ano... Ele estava com... Ele com 1 ano. Ele estava com 2 anos e ele fez aniversário em junho. E em outubro, dia 16 de outubro, foi a última quimioterapia que ele fez. Então ele estava com 2 anos... 2 anos e 4 meses. Ele falou assim, graças a Deus, agora eu estou curado. Ele falou? Ele falou, agora graças a Deus estou curado. Aí a gente morava na Igreja Batista, lá em Santa Rita. Santa Rita.
que a gente precisou ir para Vitória, né? Porque era toda semana eu levava ele para fazer quimioterapia. Aí a condição da gente não tinha condições mais. Aí ficava lá em Santa Rita. Aí a gente foi para Vitória, a gente alugou casa, aí depois Deus abriu as portas com um irmão da igreja que morava na casa da igreja, mudou. Aí ele conversou com o pastor lá, o pastor esteve lá em casa, aí o pastor me ofereceu, falou assim, irmã, vocês querem, a igreja tem uma casa lá, não é a casa boa, mas dá para morar. Aí a gente foi lá, parou de pagar aluguel e foi lá para a igreja. Tá certo. Aí a gente morou lá na igreja, aí era mais fácil, né? Porque aí não pagava aluguel, aí a gente morou ali. Aí quando ele terminou a quimioterapia, a gente fez até um culto de agradecimento. Amém, glória a Deus. Sempre foi assim. Quando a gente terminava a etapa de alguma coisa, a gente sempre fez o culto de agradecimento, né? Aí a gente fez esse culto lá na igreja, foi até na igreja. Amém. Então, pessoal, vocês estão vendo, eu não disse para vocês, vou falar agora, o José Silva e a Carmelita, eles são pessoas do campo, né? Trabalham, vivem da roça, do campo, e tudo é mais difícil para eles. Você sabe que é muito difícil. Eu fico imaginando a dificuldade que houve para o Zé Silva, principalmente, né? Que é o provedor da casa, é o homem da casa e precisa fazer as coisas acontecer também. E eu pergunto a vocês, Zé Silva, como é que foi essa situação? Trabalho, você precisando cuidar da roça, cuidar das coisas, porque o tempo não espera, né? A produção precisa ser cuidado, o café precisa ser cuidado, as plantações que você tem, o coco, sei lá, o que você tem plantado aqui precisa de cuidado. E agora você está diante de um trabalho, também diante de uma situação. Como é que vocês chegaram a essa concordância aí de um tomar conta do Simão, o outro, né, também ajudar, mas mais ao campo? E como é que foi isso? Explica para nós. Na época a gente estava trabalhando aqui na roça, né? Que aqui nós temos um terreninho, mas só que eu colhia pouco café, né? Na época, né? Certo. E quando chegou essa situação do tratamento do Simão, nós aí fizemos a colheita de café e tudo para gastar nas estradas, né? Então tudo que você colhia, você praticamente né, cuidava dele, né? Dá para cuidar dele, o deslocamento para Vitória, né? Vitória, medicação. Então cada vez que a Carmelita ia para Vitória, era tudo particular, né? Na época nós não tinha ambulância para levar ele. Não, era só de ônibus. De ônibus, né? E assim nós decidimos depois, mais a Carmelita, que nós tínhamos que voltar sempre pro tratamento dele, né, do Simão. Focar ali, né? Focar nele. Tá certo. E então foi aonde que nós decidimos ir para Vitória, poder ficar mais fácil para não ficar tão pesado, porque a Carmelita, quando saía daqui, ela tinha que ir sozinha, né? Mas lá em Vitória, como é que vocês se vê? Você é do campo, você plantava, você colhia. Vocês ficaram quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. Aí como é que foi lá a situação? Você passou a trabalhar, empregado? Como é que é? Eu comecei a trabalhar de empregado. De empregado. Que na época eu era servente de pedreiro. De pedreiro. Né? De pedreiro. Hoje você é um pedreiro, né? Hoje eu já sou pedreiro. Mas naquela época eu já comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Sim. E graças a Deus que Deus abriu as portas, né? Ok. E consegui um emprego. E o meu encarregado lá gostou muito de mim também, na obra da construção civil, né? E comecei a trabalhar, e aí sim foi aonde que nós fizemos o tratamento dele. Quando nós chegamos lá para começar o tratamento, a doutora falou que era 3 anos. E aí esse tratamento aturou 8 anos, né? Então na época lá que nós estávamos lá, nós ficamos 2 anos lá. E aí quando o tratamento dele... Aí vocês voltaram para Vila Valério. Quando o tratamento dele, a doutora falou que era de 6 em 6 meses, aí nós voltemos para Vila Valério, né? Ele esticou mais o tempo de ida, então já facilitou mais, facilitou, né? Já facilitou mais. Ok. Aí vocês voltam para Vila Valério, né? Para o canto de vocês, onde tem um terreno. Aí começa a luta de vocês. Mas agora me fala mais um pouquinho do Simão. Você então foi descoberto
a microcefalia, foi descoberto o problema da espinha, né? Do rins também, essa situação toda. Dali pra frente, o crescimento dele, ele estava com quantos anos mais ou menos, depois que fez todas essas aplicações? Ele terminou... Ele encerrou com quantos anos mais ou menos? Aí o tratamento lá da quimioterapia, do acompanhamento do câncer, ele terminou, ele já estava com uns 8 anos. Com 8 anos, né? É. Com 8 anos, né? Mas aí, nesse meio tempo, começou a precisar fazer tratamento em Belo Horizonte, da visão, né? É. Aí eu fico pensando, irmãos, você que está me escutando, olha só, 8 anos de idade, uma criança, é difícil o coração da gente fica apertado, não é verdade? São 8 anos de sofrimento. Você sabe muito bem que a quimioterapia, ela traz um desgaste muito grande, ela é muito forte, né? E há uma queda de cabelo, há uma série de coisas que acontecem, pessoas que, né, passam pela quimioterapia, tá certo? Então, os efeitos colaterais, eles são grandes, mas é necessário que se faça, tá certo? Então você imagina, o coração desse casal, desses pais aqui, como é que estava apertado, né? E né, não pelo fato do trabalho, de ter que trabalhar e levar o filho para a vitória e trazer, nada disso. Mas de ver o filho ali, sofrendo ali, a pessoa que eles tanto amam, né? Então depois desses 8 anos de idade, que já voltou para cá, acabou todo... Aí, bom... ele teve mais alguns outros problemas? Como é que veio acontecendo? Porque a doença, pelo que eu entendo que ele tinha, era uma doença degenerativa, não é? A cada ano que passava, ia piorando, não é verdade? Ia passando, né? Me explica um pouco mais depois desses 8 anos. Aí, pastor, ele até que levou... só fazia tratamento de visão em Belo Horizonte. E o tratamento de vista ajudou em alguma coisa, esse tratamento? Não, só ajudou por causa do glaucoma, que precisou fazer a cirurgia, porque a pressão era muito alta. Muito alta. Aí ele usou remédio também na visão até morrer, porque ele tinha que usar a medicação. Sim. Aí o saláriozinho dele, quando ele passou a receber o salário dele era para medicação. Medicação, né? O nosso sistema, né? O nosso sistema no Brasil é esse. Temos aí, sim, uma ajuda muito grande, inclusive o Brasil, em relação a outros países, sai na frente, né? Em matéria de ajuda, de medicação, atendimento médico e tudo mais. Nós estamos muito na frente de muitos países, mas ainda tem algumas coisas que precisam melhorar para poder... ele era aposentado, né? Isso. Ele era aposentado devido à doença dele, então ele recebia aí um saláriozinho, né? Um salário mínimo, né? Que ele recebia, e esse salário mínimo era todo voltado para a medicação dele, tá certo? E a única coisa que aliviava, ele né? Pelo menos. E a única coisa que ele sempre pedia, o dízimo dele. Ele falava assim, primeiro é meu dízimo. Pois é, aí você tinha que tirar primeiro o dízimo dele. Ele falava, depois você pode comprar as outras coisas. O Simão, ele foi instruído no caminho do Senhor desde criança, desde pequeno. Simão, ele era realmente, por isso quando eu disse no início que o Simão aqui, essa história é uma história que marca a vida da gente, principalmente dos pastores que trabalharam aqui nesse campo do Ministério Gama, porque não tem esse ou aquele que não saiu daqui impactado com o testemunho de Simão. Simão, ele sabia a escala de todos os pastores que nós vimos aqui, cada final de semana, um pastor diferente. Ele sabia a escala de todos eles, tá? Ele sabia também, ele entendia que a devolução do dízimo dele, a fidelidade dele para com Deus era importante. Então, ele recebia esse dinheiro e a primeira coisa que fazia era a devolução do dízimo dele, os 10% entregue ali, né, ao altar do Senhor, e o restante pagamento do remédio, e se sobrasse alguma coisa, é a família que, né, ficava por conta, tá certo? Isso é uma lição para todos nós, fidelidade, tá? E outra coisa, irmã Carmelita, irmão Zé Silva, uma coisa que eu observo também, que eu observei muito aqui, que o Simão, ele era uma pessoa assim, parece que ele contava nos dedos os dias da semana para chegar a hora do culto, né? O dia do culto, não é isso? Era. Ele era apaixonado por culto, pela igreja, ele era apaixonado. Não é verdade? Era. E quando a gente não poderia levar ele, não tinha carro, nada para levar, não é que fosse de bicicleta, mas tinha que levar ele. Ele não ficava, não. Então, com toda aquela situação, deficiência,
Tinha que, mesmo que fosse de bicicleta. Mesmo por de E a bicicleta. distância daqui na igreja são 7 quilômetros, é 7 isso? quilômetros. 7 quilômetros, meus irmãos, olha só, 7 quilômetros. Às vezes nós temos, né, irmãos aí que são vizinhos da igreja, porta com porta aí, e não vão porque, tô cansado, tô isso. Esses aqui, eles de bicicleta 7 quilômetros para levar, né, o Simão. E muitas vezes eles caminhavam esses 7 quilômetros a pé, não é isso? Já foram a pé também para a igreja, para poder ali então tá servindo a Deus. E a maioria e quando a maioria nós ia na cidade do meu sogro, que era 2 quilômetros. E aí nós ia tinha que ter lá na casa do papai. Levando ele de bicicleta 2 quilômetros a pé, né? Aí para pegar o carro para ir para a igreja. Sim, o que o irmão Zé Silva está dizendo é o seguinte: o sogro dele tinha uma caminhonete. Então eles, às vezes, quando não ia a pé, eles caminhavam a pé daqui até a casa do sogro, que tem 2 quilômetros, e lá eles pegavam ali a caminhonete, e não só ia eles, mas ia uma turma, me lembro que ia uma turma grande aqui da região do Boleira, né, pessoal? A caminhonete ia super lotada ali para assistir o culto, né? É algo, inclusive, que até foi proibido, mas na época da roça, né, não tinha outra solução. O carro só não ia quando chovia demais, porque as estradas não tinha asfalto, não tinha calçamento. E saiu agora um asfalto agora, nesse tempo, agora, nesse ano de 2025, que veio aparecer mesmo esse asfalto aqui, né, na região de Vila Valério, na região de Boleira, né? É isso aí. Então, quer dizer que ele era apaixonado, ele ficava. Mas me conta uma história. Nós éramos em 5 pastores aqui, fazendo o trabalho, mas tem um que ele era apaixonado. Pastor Alceni. Pastor Alceni. Ele esperava até de madrugada, se fosse preciso, na janela lá. Você podia falar, Simão, vai dormir. Depois o pastor chega. Não, eu estou esperando... Ele nem falava pastor, ele falava pastor, né? Eu estou esperando o pastor Alceni chegar. E quando chegava, era a maior alegria dele. Você vê na simplicidade, estou esperando o pastor Alceni chegar da janela. Nem dormia direito, aguardando. E ai de Alceni se não chegasse, né? E ficava tinha que dar uma e quando chegava aquela alegria, era alegria, né, para ele. Né? Uma alegria. Com certeza o Simão, ele testemunhou para nós muitas coisas. Nós já contamos um testemunho aqui, né, dessa firmeza, dessa alegria dele, mesmo com todas essas dificuldades, né? Com todas esses problemas que ele tinha de enfermidade, ele era sempre uma pessoa para cima, né? Sempre. Ele é sempre uma pessoa para cima. E falamos também da fidelidade dele. Mas qual outro testemunho que vocês teriam contar de história do Simão para nós aí, como testemunho que deixou um legado, que deixou uma marca na vida de vocês, na vida da igreja, nas nossas vidas? Outra coisa que eu fico assim, até hoje, eu penso que ele ia para a igreja, às vezes a gente não percebe, não grava tudo que passa lá. Ele, com toda a dificuldade dele, ele sabia quem lecionava a escola dominical, quem pregava, quem orava, qual hino que era cantado. Ele gravava tudo? Ele gravava tudo. Ele chegava, gravava a mensagem, ele gravava os hinos que foram cantados lá na igreja. Quem orou, quem pregou. Olha só, texto, gente. Teve quantas vezes que chegou? Esse estava ligado mesmo no culto, tá vendo? Enquanto tem alguns que, dormem, né? Ele não dormia de jeito nenhum, era uma coisa que ele... E lembro também, irmã, que volta e meia, né, quando no louvor, ele... Batia as batendo palma, né? Alegre, sempre pra cima. Mesmo na mensagem, quantas vezes, às vezes ele estava lá, ele batia a palma. Batia a palma, né? Que coisa maravilhosa. Ou seja, ele sentia a palavra falar no coração dele, né? Como a dificuldade de falar e de se expressar. Então, eu acredito que essa palavra que falou do coração dele, ele expressava com palmas. Com palmas. Não é verdade? Que bacana, né? E você lembra de algum caso, o Zé Silva aí, que também marcou algum contato, você com ele, né? De pai para filho, né? De homem para homem, esse contato assim. Você tem alguma coisa que marcou ali, que você lembra? Muito assim, a gente gostava muito de brincar com ele dentro de casa, né? E ele gostava que a gente brincava com ele, né? Contar histórias. Contar uma historinha para ele, né?
E ele gostava muito disso, né? Que a gente ficasse ali brincando, Conversando né? com ele. Conversando com ele, né? Isso aí. Ele gostava muito, né? Isso é muito importante que você falou, sabe por quê? Porque hoje, pessoal, tá faltando, às vezes, dentro das nossas próprias casas, a gente dá um tempo de qualidade para a nossa família, para os nossos filhos. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas vivem, cada um no seu quadrado, um com o celular aqui, outro com o celular ali, mas o que Zé Silva está falando aqui para nós é que eles tiravam tempo para brincar com ele, né? Mostrar, ó, o pai está aqui presente, o papai está presente, a mamãe está presente, e brincava, fazia os momentos dele, trazia um momento de alegria para ele, né? Transformava um momento de alegria para ele, e ele também sentia que os pais dele estavam com ele. Isso é muito importante. E hoje tem muitas pessoas sentindo falta disso, né? Sentindo falta disso. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão terceirizando a educação dos seus filhos, né? Estão terceirizando. Não é verdade? E ele, igual eu sempre falo, Simão foi especial, viveu 19 anos e 2 meses. Se ele tivesse vivo até hoje, o meu maior prazer era cuidar dele, né? Então, Que esse ele- amor, né? Esse amor de mãe, E amor outra, de pai. ele era o tempo todo, onde eu estivesse dentro de casa, ele estava com a cadeira dele puxando atrás de mim, saísse para fora também. Ele estava, onde eu estava, ele sentava com a cadeira dele lá e ficava conversando comigo, que o tempo dele, o negócio dele era conversar, né? Para quem não ia falar.